Atos 27, 21. Diz assim: fazia tempo que ninguém comia. Aliás, tem gente que está nesse versículo agora. Faz tempo que eu estou sem comer, pastor, só tomei café. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo este prejuízo e esta perda. Mas tenham bom ânimo. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite, um anjo do Deus a qual pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo, é preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenham bom ânimo. Creio em Deus. Tudo ocorrerá exatamente como Ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Até aqui lemos. Há momentos na nossa vida em que algumas tempestades surgem e elas vêm de uma forma extremamente avassaladora. A princípio parece ser algo que vai passar rápido, mas os dias vão se prolongando e o sofrimento vai aumentando. E eu não sei quantos já passaram por momentos assim, ou talvez estejam passando por momentos exatamente assim. Momentos onde um vento contrário soprou e você se viu perdendo tudo. Tudo aquilo qual você se sustentava, aquilo pelo qual você confiava, como no texto que lemos, representado por esse navio que levava Paulo e os demais prisioneiros, se vê despedaçando, enquanto você tenta chegar em algum lugar. Você estava navegando no mar da vida. Como diz a velha canção, se as águas do mar da vida quiserem te sufocar. Você está tentando e o navio começa a ser partido aos poucos. Aos poucos você vai vendo pedaços, fragmentos, e você vai se segurando do jeito que dá. Você vai tentando se manter de pé, você vai tentando sobreviver, você vai tentando lutar, você vai tentando vencer mais um ano, você tenta vencer mais um mês, você tenta vencer mais uma semana, e aos poucos você se vê tentando vencer apenas mais um dia, mais um dia. Quem sabe amanhã muda o cenário, quem sabe amanhã o sol nasce de novo, quem sabe amanhã as densas nuvens que tanto trazem essa tempestade desaparecem. A história que temos aqui é de um momento crucial, já no momento quase que final do ministério do apóstolo Paulo. O capítulo 27 começa contando o processo em que ele está sendo levado para Roma, como prisioneiro. Ele apela, depois da prisão, que ele passa em Cesareia Marítima, ele apela, por ser um cidadão romano, à Suprema Corte da época, que era estar diante de César. E ele é confiado a um oficial, um capitão da guarda imperial, chamado Júlio. Juntamente com ele, outros prisioneiros são colocados nesse barco para cruzar o mar até chegar à capital do império, o Império Romano. No meio desse processo, é uma viagem longa. Eles vão margeando a costa, buscando encontrar uma navegação segura, porque a Bíblia diz de que os ventos sopravam contrário à direção que eles precisavam chegar. E por precaução e por cuidado, eles adotam uma rota mais segura. Mas a gente sabe que, por mais que nós possamos fazer planos e sonhar com uma rota um pouco mais segura,
De vez em quando, ou quase sempre, somos surpreendidos por ventos contrários. Ventos contrários sopram. Eles vêm de uma forma inusitada e chacoalham a estrutura de muitas famílias, da sua vida, da sua empresa, da sua profissão. E aqui está Paulo, no meio de um processo onde uma grande tempestade no meio do mar vem os atingir. E no meio dessa navegação, a Bíblia diz de que eles se veem presos diante de um cenário extremamente tenso. Paulo chega a ponto de dizer de que essa tempestade gerou temor no coração daqueles que estavam na embarcação, a ponto de pensar em perder a vida. E não foi uma tempestade curta. O verso 27, que nós não lemos aqui por uma questão de bom uso do tempo, diz que essa tempestade já havia durado 14 noites. Já imaginou? 2 semanas de tempestade ininterrupta. Essa era a razão pela qual o texto que lemos começa dizendo, muito provavelmente, de que eles não comiam, porque a agitação do mar, e eu não sei quantos aqui já estiveram em alguma embarcação no meio do mar, que você enjoa. O estômago fica extremamente nauseado, você não consegue comer as ondas, e até porque eles já haviam aberto mão de uma série de recursos, eles jogavam tudo que tinha no mar para tentar aliviar a carga, e havia uma tensão absurda, de 14 dias, 2 semanas, de ventos violentos, sem pausa. Sabe aqueles momentos da vida que não tem pausa? Alguns chamam, poxa, a vida não me dá uma trégua. Eu saio de um problema, já tem 3 na fila esperando. É um dia após o outro. Quando eu achei que venci o problema, na outra manhã já vem um outro novo problema, num vento ainda maior. A tempestade se torna intensa. E esses 14 dias de escuridão, de medo, insegurança, talvez como você esteja enfrentando, nessa expectativa de ver uma nova manhã e sem saber se na realidade essa nova manhã viria. Quem sabe esse é o retrato da sua vida. Enquanto eu estou aqui expondo os detalhes deste episódio, você consegue se enxergar nele de uma forma muito pessoal. É o retrato da sua vida. Pastor, há tempestades na minha vida que tem durado muito tempo. Não é aquela tempestade rápida, como teve ontem aqui em Campinas, né? Mudou o tempo, fechou, você achou que era o fim do mundo. Chove e hoje sol. Quem dera isso fosse um retrato da sua história. Não é que um dia os céus se fecharam e o vento soprou o contrário. Não. Isso se transformou num cenário constante. Parece que essas crises são intermináveis. São diagnósticos que se prolongam. São crises financeiras que se acumulam. Conflitos familiares que eu atravesso já há meses, há anos, pastor, há muito tempo. E eu confesso de que as minhas forças já se esgotaram. O medo tomou conta, a ansiedade assumiu as rédeas e eu não sei o que fazer. A história que nós temos aqui mostra que no meio desse conflito, Paulo recebe uma visita sobrenatural. E é isso que nos leva a olhar para esse texto com bastante esperança. Porque no meio das nossas lutas, Deus pode nos visitar de uma forma diferente. No meio de uma tempestade onde você se sente sozinho, se sente abandonado, Deus tem o poder de manifestar a sua presença. E esse texto nos mostra que mesmo quando o barco da nossa vida parece que está indo a pique, vai naufragar, Deus tem o poder de nos socorrer, de nos resgatar e nos levar ao
lugar aonde Ele havia prometido que nos levaria. Eu quero olhar para essa história e apontar para vocês alguns princípios. Eles têm me ajudado muito. Eles me ajudam nos meus momentos de dificuldade. Você não tem a exclusividade de passar por lutas. Eu também passo pelas minhas. Eu passo pelos meus conflitos, pelas minhas dificuldades, pelos momentos de questionamento da minha alma. Mas nestes dias, ao me lembrar dessa passagem e daquilo que o texto das Escrituras nos ensina, nós encontramos esperança. A primeira delas, e eu gostaria que você, se possível, anotasse, é de que mesmo em meio ao caos, Deus continua falando conosco. Eu sei que as tempestades, e quando o vento sopra muito forte, há uma tendência natural de nós ficarmos mais atentos ao barulho da tormenta do que à voz de Deus. E esse é um perigo que todos nós enfrentamos, e o diabo sabe muito bem como usar isso para nos assustar ainda mais. Há uma dificuldade de ouvir a voz de Deus, de sentir a presença de Deus quando as tempestades estão intensas. Mas nesse texto que lemos, há um detalhe extremamente interessante, porque no meio de uma dessas noites tempestuosas, o verso de número 23 diz que Paulo dá o seu testemunho. E Paulo diz que ontem à noite um anjo de Deus, a quem eu pertenço e sirvo, se colocou do meu lado. Olha que coisa interessante. No meio das nossas lutas, Deus coloca anjos ao nosso lado. Tem anjos de Deus ao seu lado nessa noite. Tem anjo de Deus aí do seu lado. No meio dessa luta que você se sente sozinho, se sente abandonado. Tem vezes que você acha que está lutando contra tudo e contra todos. É mais ou menos como se fosse o slogan dos 3 mosqueteiros. Um por todos e todos por um. Só que no seu caso é só você contra o mundo inteiro. Você se sente lutando sozinho. Mas nessa hora Deus quer que você se lembre de que há uma promessa. De que o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que o teme. E ele os livra. Paulo dá um testemunho de que o céu nunca estará em silêncio diante do desespero daqueles que amam a Deus. O testemunho de Paulo é esse: o Deus o qual eu sirvo, o Deus a qual eu pertenço, mandou socorro para me ajudar. Essa é a diferença de quem ama a Deus. Quem ama a Deus e quem serve a Deus e quem pertence a Deus, tem a garantia de que nunca estará sozinho. Quando você está com Deus, você está sempre acompanhado. Jesus disse isso. Ele próprio disse que estaria conosco todos os dias. Não há um dia sequer, por mais que a luta e a tempestade se torne intensa, que você estará sozinho. A promessa da palavra é de que quando você anda com Deus, Deus está do seu lado. Os anjos do Senhor estão te servindo. Quando tudo parecia acabar, quando tudo parecia estar perdido, Paulo diz que o Deus a quem ele serve e pertence, manda socorro. Eu quero te dizer hoje à noite, de que no meio dessa sua luta, tem socorro de Deus à sua disposição. Quando você está do lado de Deus, quando você anda com o Senhor, quando Jesus é o teu Salvador, é aquele que dirige a sua vida, você tem essa garantia de que você estará sempre bem acompanhado. Comece a ter essa percepção espiritual quanto à sua caminhada. Nunca caia no engano e no erro de achar que você caminha lutando sozinho. Até porque, se você estivesse no meio dessa tempestade sozinho, você já teria naufragado. Sem perceber e muitas vezes sem notar, quem tem te mantido com o pescoço fora d'água é o socorro do Senhor. Se não fosse o Senhor, você já tinha afundado faz tempo. Lembre-se do episódio onde Pedro caminha, mesmo que alguns poucos passos sobre as águas, e ele se assusta com a violência das ondas e com a força do vento. E a Bíblia diz que ele começa a afundar. Nessa hora, Jesus estende a mão
e o traz de volta para cima. O que eu quero te dizer nessa noite, eu quero que você entenda, é que essa tempestade não vai te afundar, não vai te fazer naufragar, você não vai morrer afogado pelos problemas que te sufocam. Tem socorro da parte de Deus sobre a sua vida nessa noite. Quantos creem, digam amém. Eu creio nisso, há socorro. O Senhor me ajuda. O Senhor é o arrimo da minha sorte. O Senhor é aquele que me guarda, é aquele que me livra, é aquele que dá ordem aos seus anjos a meu respeito. Quando você está no meio dessa agitação de longos dias e noites de tempestade, o texto diz de que ontem à noite um anjo do Deus a quem eu pertenço e sirvo se pôs ao meu lado. Guarde isso, grife isso na sua Bíblia e não se esqueça, tem gente do seu lado, e quem está do teu lado é poderoso para te guardar. Quem está do teu lado é poderoso para te livrar. Quem está do teu lado é poderoso para guardar você de toda a investida do maligno. Pastor, mas que as coisas que estão acontecendo? Por que eu estou perdendo muita coisa durante esse processo? Bem, quem sabe Deus está permitindo com que algumas coisas se percam, porque a tua confiança nunca esteve nele, esteve nos recursos que você possuía. Deus sabe muito bem aonde o nosso coração coloca a sua confiança. Deus sabe muito bem de que talvez o seu coração esteja altivo, esteja exatamente orgulhoso, prepotente, porque você se baseava no barco, no navio da sua vida. E de vez em quando, as tempestades que vêm pela permissão de Deus, servem para nos mostrar de que nos sustenta é o Senhor, e não aquilo que você julga ter a segurança da sua vida. Segunda coisa nesse texto que nós encontramos, e é de uma forma muito fácil de se perceber, está ainda no verso de número 25. É a certeza de que, por mais que a tempestade se torne intensa, a promessa de Deus continua sendo a nossa grande base de sustentação. O verso de número 25, Paulo dá o seu testemunho. Paulo diz assim: eu tenho certeza que tudo ocorrerá exatamente como ele disse. Eu preciso saber disso. No meio das nossas tempestades, eu preciso saber de quem tem a palavra final sobre a minha vida, é Deus. Não vai acontecer do jeito que eu penso, que eu acho, que as tempestades estão tentando me convencer, do que os outros estão me forçando a acreditar. Eu preciso ter essa declaração de fé, me sustentar na promessa de Deus. Vai acontecer do jeito que Deus disse. Paulo tem uma visão, Paulo tem uma revelação, o anjo do Senhor fala com ele e ele se agarra a isso. Sabe, talvez você tenha chegado aqui hoje à noite e você está em meio a algumas dúvidas. Você tem versões diferentes do desfecho da sua vida. As circunstâncias, as lutas estão tentando te dar versões diferentes para como vai terminar esse momento da sua história. Mas o único que tem o poder para declarar como vai acabar é Deus. Não é o problema, não é a luta, não é a adversidade, não é o inimigo. Quem tem a última palavra sobre a sua vida é o Senhor. E você precisa se apegar a isso. Creia que vai terminar do jeito que Deus disse. Deus disse que vai terminar bem, é porque vai terminar bem. Deus disse que Ele vai te sustentar no meio dessa prova, no meio dessa luta. Se agarra. Continua crendo. Segure-se na promessa e não na aparência das ondas. Pare de achar de que porque você perdeu uma grande oportunidade que a sua vida acabou. Pare de achar que porque um relacionamento que você julgava que seria um sonho encantado, de repente ele não existe mais, que já não há mais futuro sobre a sua vida. Isso não é verdade. Creia naquilo que Deus disse que faria. Quando Paulo declara isso, ele está aqui afirmando àqueles que estavam com ele uma verdade que gera o desejo de contagiar o coração dos demais. A minha fé tem que contagiar a fé dos outros.
Eu tenho que declarar. Não vai ser desse jeito. Vai ser do jeito que Deus disse. Mas olha como a situação está difícil. Olha como é que está ruim. Olha o mercado como é que está. Tem gente que está no mesmo ramo que eu já há muito tempo e não consegue um novo emprego. Estão dizendo que vai ser muito difícil eu conseguir me recolocar no mercado. Estão dizendo que essa enfermidade não tem saída para ela. Não importa o que os outros dizem. Com todo respeito ao que os outros estão dizendo, a opinião deles não é aquilo que vai prevalecer sobre a minha vida. O que vai declarar e confirmar como verdade sobre a minha vida é o que Deus disse. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela cumpre aquilo que apraz a Deus. Creia nisso. Paulo dá essa declaração de fé. Deus me disse que tudo ocorrerá como Ele falou. Eu creio nisso. Creia nisso. Creia. Creia que vai acontecer do jeito que Deus falou. Terceiro lugar, para você aprender com essa história. No verso agora, já de número 26, a Bíblia diz de que Paulo afirma de que era necessário que eles fossem impulsionados para uma ilha. Separa essa palavra impulsionados. Sabe que tem algumas tempestades que não vão nos atrasar, vão nos impulsionar. Tem tempestades que parecem no início ser contra nós, mas elas vão te promover. Elas vão te levar mais rápido ao lugar aonde você não chegaria com águas tranquilas. Você já sabia disso, você deve ter ouvido isso em algum momento, mas as pessoas obtêm as maiores oportunidades de destaque em meio às crises. As maiores riquezas são forjadas em meio às crises que atingem uma cidade, uma nação e o mundo. Paulo está dizendo aqui que Deus tem o poder de transformar uma tragédia numa oportunidade. Aquilo que você julga ser o fim, nada mais é do que o início do melhor tempo na sua vida. A Bíblia diz, e Paulo dá esse testemunho, nós estamos sendo impulsionados para uma ilha. Olha como é bom você ajustar a sua perspectiva sobre a luz da palavra. Aquilo que intentaram como mal contra a sua vida, Deus vai reverter em bênção. Esse foi o testemunho de José. José que foi vendido pelos seus irmãos, lançado numa cisterna, vendido como escravo, acusado falsamente, chegou ao posto de governador do Egito. E finalmente, quando a fome toma conta de toda a terra e os seus irmãos são obrigados a ir até a sua presença sem saber quem ele era ainda. Uma vez que José se revela a eles, eles temem, eles ficam com medo. Eles começam a pensar, o que José vai fazer conosco? Ele deve estar cheio de ressentimento, ele deve estar cheio de ira, ele vai querer se vingar contra nós. Mas o coração de José havia aprendido durante todo o processo de aquilo que eu não entendo, mesmo que eu não entenda, está contribuindo para o meu bem. Quando eles se assustam diante de José, José diz, não temam, aquilo que vocês intentaram por mal, Deus reverteu em bênção. No meio dessa luta, dessa tempestade, creia, Deus está criando oportunidades para te impulsionar, para te levar a lugares em que você naturalmente não chegaria sozinho. Há uma expressão um pouco popular que diz assim, que no meio das nossas lutas, nós começamos a nos mover e nos coçar um pouquinho mais. Tem gente que só arruma oportunidade nova quando aquela que já gerou conforto na sua vida foi tirada. É assim que funciona. Quem sabe um emprego novo, uma promoção, um tempo novo de relacionamento contigo e o Senhor, de ministério, não está surgindo exatamente por causa dessa tempestade. Deus, por vezes, nos tira da nossa zona de conforto para nos levar a um lugar de destino muito melhor. Paulo tem essa perspectiva. Paulo entende de que o naufrágio não era o fim, era parte de um plano maior. A tua luta não é o fim, é parte de um plano maior.
Você não está entendendo o que está acontecendo, mas Deus não perdeu o controle. Paulo está dizendo, tudo isso que aconteceu está nos impulsionando para chegar numa ilha. Até nas perdas, Deus tem um propósito. Até quando uma porta se fecha, Deus está favorecendo você. Eu sei que no início é difícil compreender, porque parecia tão bom, mas esse é o problema, o bom é inimigo do melhor. E às vezes Deus precisa te tirar do bom para te empurrar para o melhor. Fala a verdade, tem gente aqui que se pudesse olhar para trás, hoje daria graças a Deus pelas lutas que enfrentou, pelas pessoas que foram tiradas da sua vida. Tem gente que quando rompeu um relacionamento, disse assim, acabou minha vida. Ele era o amor da minha vida. Conhece gente assim ou não? Estou perdido, acabou. Chorou, lamentou, fez jejum, não comia, estava igual no início aqui. Faz tempo que eu não como, perdi o apetite. De repente, Deus preparou algo melhor, te empurrou. Aí você diz, graças a Deus que eu não me enrosquei lá atrás. Porque olha, eu estava perdido e não sabia. Eu confesso a você que dias atrás, muitos dias atrás, me mandaram uma foto de uma pessoa, época de garoto, né? Namorei e tal, assim. Aí eu vi hoje, falei, Deus, eu não sabia. Ainda bem que tu já soubeste e me livraste de todo mal. Irmão, Deus enxerga lá na frente. Deus me impulsionou para minha ilha chama Ana Paula. É um amor para você, ó. Hoje eu vejo e digo, graças a Deus. Sabe, às vezes nós não entendemos, mas não reclame das tempestades. As tempestades servem para trazer ventos diferentes, porque é muito fácil você simplesmente velejar está tudo tranquilo, está tudo fácil. Às vezes Deus permite que certas estruturas caiam por terra, sejam lançadas ao chão, para que nós possamos finalmente caminhar na direção que Ele tem para nós. Talvez você tenha perdido coisas valiosas, talvez você tenha perdido um projeto, um emprego, talvez você tenha perdido aquela que você julga ter sido a grande oportunidade na sua vida. Isso não quer dizer que você perdeu o seu futuro, até porque o teu futuro permanece inalterado se você continuar confiando em Deus. O dia que você achar que os planos dos homens frustram os planos de Deus, você deixou de entender quem Deus é. Nada pode frustrar os planos de Deus. Jó, no meio da sua angústia, quando viu os seus bens serem totalmente perdidos, os seus filhos mortos e a sua saúde completamente tirada, ele finalmente chega à conclusão, lá no início do capítulo 42, quando ele diz, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nada pode, não é uma tempestade, não é um tempo difícil, não é um revés na economia, não é um desemprego que vai anular a promessa de Deus. A promessa de Deus é que vai prevalecer. Nunca caia no engano de achar que é a palavra do homem que vai gerar o teu futuro. É o que Deus diz, creia nisso e se apegue nisso. Aquilo que parece destruição é um cenário de providência para o novo de Deus que está surgindo. Paulo entendia isso. Paulo disse, foi necessário. Algumas coisas na nossa vida são necessárias. É necessário. Algumas dores são necessárias. Algumas decepções são necessárias. Algumas portas fechadas são necessárias. Alguns rompimentos são necessários. Algumas lágrimas são necessárias, mas elas vão contribuir para o teu bem. Não é à toa que o texto que Paulo escreve aos Romanos, e talvez ele tenha um escrito, e nós não sabemos a cronologia em que isso aconteceu, mas talvez Paulo tenha colocado no peso da sua pena
essa afirmação de que ele dizia de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para com aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nada fugiu do controle. Tua vida está nas mãos de Deus. Eu cresci na igreja e pela influência de ter sido criado num ambiente onde muito da nossa teologia foi formado pelas músicas que cantamos. E não muito tempo atrás nós cantávamos até com uma certa frequência, principalmente no momento da oração intercessória, uma canção que ela é clássica no universo da música evangélica, onde diz de que a minha vida está nas mãos de Deus. Os meus problemas Deus resolverá. Nenhuma provação me desanima. A minha fé está no meu Senhor. Nenhuma provação me desanima. As provações servem apenas para aprender a confiar mais. As provações não vão anular promessas, vão apenas provar a minha fé. Quando a minha fé é provada em meio à tempestade, eu tenho uma oportunidade de, como Paulo dizer, eu creio que vai ser do jeito que Deus disse. Ah, mas as evidências estão... Meu irmão, evidência é música de Chitãozinho e Chororó. Não é assim? Vão negando as evidências, disfarçando, né? Não é assim? Isso aí é música sertaneja. Nós não nos movemos pelas evidências, nós nos movemos por uma palavra. Creia nisso. As tempestades não determinam o seu destino. Deus é quem determina o seu destino. E você tem a oportunidade nessa noite de se apegar a uma palavra. Ao invés de olhar para o vento, ao invés de olhar para as ondas, creia naquele que manda no vento e domina sobre as ondas do mar. Creia nisso. O episódio que eu citei aqui, sobre Pedro andando sobre as águas, o problema que o levou a começar a afundar foi exatamente quando ele perdeu o foco. A Bíblia diz de que quando ele começou a reparar na força do vento e na violência das águas, ele afundou. Mas enquanto ele estava caminhando sobre a palavra de Jesus, ele andava sobre as águas. Isso não mudou. Há momentos da nossa vida em que as circunstâncias vão tentar dizer que nada vai dar certo, mas caminha mesmo contra todas as chances e possibilidades. Eu não caminho baseado em possibilidades, eu caminho baseado numa palavra, de que Deus é por mim, e que aquilo que Ele prometeu que aconteceria na minha vida, vai acontecer. Hoje à noite o que o Senhor nos chama é a confiar na mesma declaração de Paulo e fazer da declaração de Paulo a nossa declaração de fé. Eu creio que vai acontecer exatamente como Deus disse. Exatamente, isso quer dizer de que não vai ficar nenhuma peça fora do quebra-cabeça. No quebra-cabeça de Deus não sobra peça, irmão. Eu uma vez me lembro de uma pessoa que foi montar um equipamento e no final sobraram algumas peças. Eu falei para ele, e aí? Ele falou, mas eu acho que vai funcionar. Eu falei, não vai nada, as peças sobrando. Não, mas acho que isso aqui não altera. Meu irmão, Deus não trabalha assim. Tudo de Deus no seu tempo se encaixa. Tem algumas, você já viu como é? Quem já montou quebra-cabeça aqui? Hoje a geração quebra mais a cabeça do que monta quebra-cabeça. Hoje nós somos a geração que quebra a cabeça. Mas eu cresci porque não tinha recursos. Os brinquedos eram jogos de tabuleiro, não é? Ou quebra-cabeça. E minha mãe sempre teve uma paixão por montar quebra-cabeça. Não é aquelas quebra-cabeça de 10 peças, que a peça é desse tamanho. Não é? Que até uma pessoa que não sabe nada monta. Eu estou dizendo aqueles quebra-cabeças que tinha que montar na sala de jantar de casa. A ponto da sala de jantar ficar inutilizada, só porque se tornou no campo de montagem do quebra-cabeça. E, por vezes, tinha uma peça que você ficava assim, mas onde que encaixa essa peça? Peças pequenas, porque quanto menor a peça e maior o desenho, mais difícil de você entender onde que ela se encaixa.
E sabe, no processo, aos poucos, aquilo que parecia ser uma peça que não se encaixava em lugar nenhum, quando chegava o momento certo, tinha o lugar perfeito de onde ela encaixaria e criaria toda a forma final daquele desenho do quebra-cabeça. A nossa vida é exatamente assim. Há algumas peças que hoje você está com ela na mão dizendo assim, onde que eu vou encaixar isso aqui? Mas isso aqui parece que não encaixa em lugar nenhum. Fica tranquilo. Deus não fez com que essas peças estivessem na sua vida se no final não fossem compor um quadro final. Vai encaixar no devido tempo, você vai entender. Até porque às vezes nós somos lerdos para entender. Jesus disse isso para os seus discípulos. Lá em João capítulo 13, quando ele está se dispondo a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com uma toalha, os discípulos dizem, Senhor, isso aqui está errado. Quem deveria lavar os seus pés somos nós. Aí Jesus diz para eles, aquilo que eu faço hoje, vocês só vão entender depois. Tem algumas coisas na nossa vida que nós não somos chamados a entender na hora. Na hora a gente só confia. Porque a gente só vai entender lá na frente. Coisas que estão acontecendo, quem sabe hoje na sua vida. Nesse capítulo, porque se você recortar esse capítulo da sua vida, vai parecer que ele não encaixa em lugar nenhum. Mas no final, tudo vai fazer sentido. No final vai dar tudo certo. E nenhuma peça vai sobrar. E tudo aquilo que você não entende hoje, lá no final, vai servir como um testemunho. Declare isso pela fé. No meio das tempestades da sua vida. Cadê o pessoal do teclado? Já faz mais do que 5 minutos que já passou. Vamos, gente. O pessoal tem que ficar atento aí, ó. A ordem é sempre com 5 minutos, Vi. Uma declaração de fé no meio dessa tempestade precisa fazer a diferença. A fé que transforma naufrágios em testemunhos, perdas em propósitos. Sabe aquela fé que as pessoas questionam porque ela parece ser fruto da sua maluquice? O que ele está falando não faz sentido nenhum. Não. Você imagina no meio de uma tempestade, um navio todo despedaçado, Paulo se levantar e dizer assim, fiquem tranquilos, um anjo apareceu para mim. Eu falei, ele realmente está sem comer faz tempo. Já está começando a alucinar. Já está começando a ver coisa. Mas essa é a declaração daqueles que são movidos pelo sobrenatural. Quem é movido pelo sobrenatural dá declarações que o homem natural não entende. Paulo escreve isso aos Coríntios. Ele diz, o homem natural não entende as coisas do Espírito. Eles são ocultas. Mas quem é movido pelo sobrenatural diz coisas que as pessoas que não creem têm dificuldade de entender. No meio dessa luta, Paulo diz, parece uma bagunça, não parece? Então, mas tudo isso vai nos ajudar. Está maluco, Paulo? Não, um anjo apareceu e Deus disse que nada vai acontecer, nenhuma vida vai se perder. Olha o testemunho, ele diz, tenha um bom ânimo. O navio vai afundar. Olha que coisa. Bom ânimo, o navio vai afundar. Mas nenhum de vocês vai perder a vida. A gente precisa ir na contramão da declaração da maioria. Se os outros são movidos pelo desespero, quem confia em Deus tem que ser movido pela fé. Tem que ter uma voz de alguém que confia no meio de um ambiente de desespero. A voz do crente tem que servir de bom senso no meio da agitação da maioria. É por isso que na sua casa você precisa andar com Deus. É por isso que a Bíblia diz que o marido tem que ser o sacerdote da sua casa. Porque ele tem que ser a voz que declara a fé. Está difícil, Deus proverá. Não foi assim que Abraão foi conhecido. Quando ele estava, capítulo 22 do livro de Gênesis.
Abraão recebe uma direção de Deus para subir com seu único filho, Isaque, e para ser oferecido como oferta no altar, o filho da promessa, esperado por 25 anos. Agora Deus diz: pega ele e leva para ser sacrificado. Bem, Abraão sobe com Isaque até Moriá. E ele não tem nada nas suas mãos, além do filho, da lenha e de um cutelo, que era uma espécie de uma faca que era usada para sacrificar um animal. Quando eles estão prestes a chegar no lugar do sacrifício, o filho pergunta: pai, eu estou vendo aí a lenha, estou vendo o cutelo, eu só não estou vendo o sacrifício. Mal sabia ele que o plano A, ou a princípio, era que ele seria o sacrifício. Mas Abraão tem uma declaração de fé. Ele disse: eu não estou entendendo nada. Deus me faz esperar 25 anos para ter um filho. Ele faz que uma mulher estéril, já velha, consiga dar à luz. E agora ele pede para pegar o filho da promessa e ser oferecido no altar. Não estou entendendo. Mas no meio dessa confusão, dessa tempestade, Abraão diz: Deus proverá para si um cordeiro. Não sei como, não estou levando nada. Não é que Abraão levou assim um plano B. Vou levar Isaque, mas vou levar um cordeirinho aqui, vai que... Não, nada. Ele diz: Deus proverá para si um cordeiro. Quando ele está prestes a viver aquilo que seria o caos da vida de um pai, de sacrificar o seu filho. Isso que é necessário compreensão do Antigo Testamento. Era outra realidade, outra história, outra aliança. Quando ele está prestes a sacrificar, Deus diz: para! Aí ele olha para o lado e vê um cordeiro preso pelo chifre numa árvore. Mal sabia ele, mas Deus já havia providenciado tudo. No meio dessa sua tempestade, deixa eu te dizer algo: Deus já providenciou tudo. Na hora certa o livramento vai chegar, na hora certa o recurso vai chegar. Agora Deus quer provar a sua fé para saber se você está prestes a declarar, como Paulo diz: tudo vai acontecer como ele disse. Vai acontecer como ele disse. Hoje você tem a oportunidade de pegar essa história e revivê-la na sua vida. Vai acontecer do jeito que você sonhou, do jeito que Deus falou. A última palavra não virá no meio da tempestade, mas vem vindo dos céus na sua direção. E você vai sair daqui hoje dizendo: vai acontecer exatamente como Deus disse. Vai acontecer, eu creio que eu vou ver o favor de Deus. Eu creio que eu vou ver os meus filhos servindo. Eu creio que eu vou ver a bênção de Deus me alcançando por todos os lados. Porque Deus um dia falou comigo. E Deus não é homem para mentir. Deus não é filho de homem para que se arrependa do que Ele disse. Vai acontecer do jeito que Ele disse. Você crê que vai acontecer do jeito que Deus disse? Então fica de pé aí, deixa eu orar com você. Eu creio que vai acontecer do jeito que Deus disse. Vai acontecer do jeito que Deus disse. Do jeito que Deus disse. É impossível não fazer o paralelo dessa história com José. José sonhou. Ele viu feixes se prostrando diante dele. Ele viu estrelas, o sol e a lua se prostrando diante dele. Mas o cenário que ele vivia era de prisão, era de traição, era de engano. Mas em todo momento, José acreditava que ia acontecer do jeito que Deus disse. Aí naquele dia, porque muitas pessoas não entendem, na narrativa da história de José, que começa no capítulo 37 do livro do Gênesis e vai até o final do livro, chega um momento em que os seus irmãos finalmente chegam sem saber quem ele era. Afinal de contas, haviam se passado muitos anos. José estava todo ele caracterizado pela forma como os egípcios se vestiam. E os seus irmãos não o reconhecem. Mas José vê ali os seus irmãos se prostrando diante dele. José manda os seus irmãos, ou melhor, ele guarda Benjamim e pede para outros irem buscar o seu pai.
E finalmente, quando Jacó, seu pai, vem, os seus irmãos se prostram diante dele, a Bíblia diz que José se retira e vai para um canto chorar. Mas ele não chora de desespero, de tristeza. Eu creio que quando José vê aquela cena, ele está chorando por dizer: valeu a pena eu ter esperado e confiado. Aconteceu exatamente do jeito que Deus disse que aconteceria. Vai chegar um momento em que você vai ver com os teus olhos tudo aquilo que Deus disse que faria na sua vida. No meio da tempestade, confia. Tem gente do seu lado te guardando. Nenhum mal te atingirá, nenhuma praga vai chegar sobre a sua tenda. Os anjos do Senhor estão te guardando. A tempestade não vai te matar. A tempestade não vai acabar com a sua vida. A tempestade vai te forjar, vai te preparar, vai te deixar pronto e te impulsionar na direção do lugar ideal aonde Deus vai te promover. Lembre-se, Paulo entrou nesse barco e ninguém o ouvia. Júlio, que era o responsável, o centurião, ninguém queria ouvi-lo. O capitão disse: esse cara é maluco. Mas as tragédias, as tempestades vão servir para promover você. No meio da tua luta, a tua voz vai ser respeitada. No meio da adversidade, as pessoas vão te honrar. No final, quem comandou o navio foi Deus através da vida de Paulo. No meio da tua luta, o teu nome vai ser promovido. Aquele que crê sempre prevalece. Aquele que anda com Deus sempre é promovido. Deus vai te ajudar.